Eu sou o Paulo Merlini, sócio fundador da Paulo Merlini Architects, hoje com mais 2 sócios e com uma equipa atrás que nos dá todo o apoio. O nosso processo criativo sustenta-se na filosofia Assise More. No início, eu sempre quis ser ilustrador, porque eu desenhava obsessivamente. E eu acho que um dos responsáveis foi o meu pai, porque ele fazia-me quando eu era pequenino, e para eu me calar. Eu sentava-me no colo e estávamos lá na mesa, a almoçar, a família e tal, e ele fazia-me um risco numa folha e eu depois tinha que desenhar qualquer coisa a partir dali. E eu lembro-me daquilo com muito carinho e eu fazia aquilo com alguma obsessão. Eu, se estivesse nas aulas, estava sempre a desenhar, a aula toda, que era uma forma de me ajudar a concentrar, mesmo desde os 3 aninhos até à faculdade. Sempre achei que ia ali para a ilustração. Mas no momento em que era para tomar a decisão, eu também tenho um cérebro pragmático. Então eu pensei, ok, eu posso ser ilustrador, mas a saída que eu posso ter pode ser muito limitada, né? Ainda para mais em Portugal, etc. O meu pai também estava dentro do ramo, era promotor imobiliário, foi durante alguns anos. O meu irmão era engenheiro, então eu vi ali o cenário e disse, não, vou para a arquitetura, porque eu percebi que o que eu gostava não era tanto da ilustração em si, e que ele era uma expressão de criatividade, que eu gostava era de criar. E, efetivamente, o que eu gosto mais é de criar. Para ser sincero, o primeiro ano achei interessante, gostei da arquitetura, o segundo e terceiro andei ali um bocado, será que é isto? Mas depois, no 4º ano, apaixonei-me. E lembro especificamente quando é que foi. Foi numa aula de economia, estava a resolver um projeto e percebi, eu lembro-me exatamente da sala em que foi, etc. Por isso é que ele foi um momento para mim, eureka. E eu percebi que a beleza da arquitetura é a complexidade dela. Para mim, a arquitetura é um processo de raciocínio e não necessariamente os raciocínios de alguém estão sempre certos. Eu às vezes vejo o raciocínio, que é um edifício, para mim é um conjunto de ideias que se estrutura num raciocínio, não é? E há raciocínios que eu considero que, ainda que a pessoa que tenha tido tenha validade, não foram muito bem conseguidos, podem ser conseguidos desta forma. Então, eu sou mais fã das ideias e dos raciocínios e da forma como é que eles se conjugaram, qual foi a lógica atrás. Por isso, eu não tenho uma referência, tenho várias. E aprecio, sim, quando a arquitetura não está fechada nela própria. Quando estive no México, surpreendeu-me a mim e aos meus amigos que nós fomos, também são arquitetos, surpreendendo-nos muito a arquitetura mexicana. Principalmente, nós visitamos obras de Barragán, que nem sequer arquiteto era de formação, era pintor, que é incrível, porque é uma coisa muito interessante também. Os Spritzers, muitos dos Spritzers nunca foram arquitetos. E até dos mais relevantes na arquitetura. Mas a forma como ele trabalha a textura e a honestidade da arquitetura mexicana, por acaso, impactou-nos a todos. Posso referir também o Panteão, por causa da forma como a luz entra no espaço e trabalha com a sombra, é realmente impactante. Eu queria encontrar um denominador comum de uma arquitetura que eu pudesse fazer cá em Portugal, ou na China, ou nos Estados Unidos, onde fosse, e que ela apelasse a toda a gente. E queria um fio condutor. Então, quando eu chego a esta conclusão, a ideia biopsicossocial, o psicossocial advém muito mais da nossa experiência de vida individual, dos inputs e de todas as experiências que vamos tendo, e eu isso não consigo controlar. Quando eu comecei a desenhar o primeiro edifício de habitação coletiva, fez-me confusão. Eu não sei quem é que vai para lá morar. Como é que eu vou fazer uma arquitetura que eles vão gostar? Que ele começou a fazer... Eu não posso fazer uma arquitetura que eu próprio gosto só, porque isso tem o valor que tem, não é? Vai-me agradar a mim, mas não vou ser eu que vou comprar apartamentos lá. Então, eu fiz essa análise e cheguei à conclusão que o psico e social eu não consigo controlar, a não ser que vá desenhar uma casa para um cliente privado. Eu faço-lhe as perguntas, percebo a personalidade dele. Então o que é que sobe? O biológico. E a biologia é esta máquina, não é? Como é que ela funciona, o que é que nos faz ficar felizes, porque é que ficamos felizes, o que é felicidade, o que é o mal-estar, etc. E tentar desenvolver uma arquitetura que, com consciência do que é que ativa estes mecanismos internos, introduzi-lo. Ou seja, eu posso introduzir determinadas coisas. Eu posso dar um exemplo que é o mais óbvio, parece-me a mim, que
até se dá um nome a isso, é biofilia, mas há outros exemplos, não temos que ir por aí. Todos nós sabemos que quando estamos no meio da natureza, nos sentimos tendencialmente mais relaxados, não é? Basta dizer, opa, eu estou a precisar relaxar, vou para o meio do campo, etc. Ninguém diz, vou para o meio da cidade, estou a precisar relaxar. Faz exatamente o oposto. Mas porquê é que isso acontece, não é? Pois há um motivo histórico, a psicologia evolucionista explica isso, eu não vou estender, mas sabemos que isso acontece. Eu, quando estou a desenhar uma clínica dentária, ninguém tira para dizer, ei, vou dentista, estou super contente de ir lá. Há sempre um nível de ansiedade associado. Eu sei que numa clínica dentária, tal como fiz a minha segunda obra que eu desenhei de interiores, eu pus lá uma série de vegetação na sala de espera. Porque aquele momento, o que eu entendo é, chega a recepcionista, sim senhor, espera aí um bocado e a tensão começa a aumentar, não é? O stress começa a aumentar. Mas eu sei que se eu tiver ali natureza e plantas à volta, eu estou a ativar um mecanismo biológico que os ajuda a relaxar. Ou seja, a ideia é criar espaços que manipulem a biologia, estes mecanismos que nós temos, que nos são familiares a todos. Nós damos-lhe um nome, de Us is More. Us, nós o ser humano. O ser humano, quando nós queremos criar uma arquitetura mais assertiva, que seja válida para o chinês, para o japonês, para o americano e para nós temos que entrar com a informação acerca da nossa própria biologia. Nesta obra, a nossa filosofia criativa acaba por estar naturalmente integrada. Vamos pegar na questão da natureza mais uma vez. Aqui na envolvente temos aqui uma mata, aqui mesmo em frente, que é uma mata secular. Os padres, foi esta história que nos contaram, sempre que iam viajar e saíam, traziam sementes lá de fora, umas sementes de árvores que gostavam, e iam plantando aqui nesta mata. Então esta mata tem aqui uma variedade enorme de vegetação que a torna única, não é? E quando nós estamos na Covet, dentro dos espaços de trabalho, nós como temos 2 ou 3 níveis de escritórios, nós conseguimos visualizar essas mesmas árvores a vários níveis. Um ao nível das copas, outro ao nível da base das árvores e sentimos lá no meio da natureza. E por isso, a nossa intenção aqui foi, no fundo, respeitar esta mata e potenciá-la e trazer esta força e esta beleza para o interior, para quem está a trabalhar, estar ali num ambiente super tranquilo e super relaxado. Nós chegamos a esta solução porque o cliente abordou-nos no sentido de criar uma ampliação para a empresa deles. Aquilo já tem bastante espaço, mas estavam a crescer e precisavam de mais espaço. E queriam fazer, a proposta deles era fazer, este volume é como se fosse uma estrela de 3 braços, vamos dizer, e eles queriam colocar no espaço entre 2 dos braços um volume todo em vidro e etc. Só que isso ia destruir este edifício. Está bem desenhado, o edifício original, e tem até algum poder icónico, não é? Tem uma forma icónica. E eles, ao pedir-nos para desenhar este volume, nós achamos que ia tirar força à primeira peça. Propusemos que a nossa arquitetura passasse de uma forma muito mais diluída e quase invisível, para que a peça se continuasse a sobressair. Então propusemos, em vez de pegar nesta área em altura, de diluí-la e parti-la em 2 pisos, que é quase como se fosse uma extensão da mata em 2 novas lajes que surgem e o edifício continua a estar ali em cima. Nós estamos lá em baixo, escondidinhos, com uma relação com a mata, e o edifício continua a viver por si próprio. E foi o facto de eles nos terem pedido para desenhar um edifício que ia bloquear, que nos fez raciocinar que isso não fazia sentido, fizemos o processo ao contrário, e acabou por surgir isto. A forma curvilínea dele advém também do facto de querer respeitar algumas árvores que lá estão, então nós achamos que era a melhor forma de o fazer de uma forma natural e fluida. Em termos de materiais, a coisa é muito simples. Nós temos o betão, as lajes em betão, que têm muita expressão, não é? Aquilo vale muito da imagem formal, da forma das lajes, vamos dizer assim. Nós tiramos expressão dos limites e desenhamos a peça assim. Temos o vidro, e o vidro aqui é muito importante para aquela relação com a mata, não é? Queríamos que aquilo fosse o mais aberto possível, porque eles estão ali a trabalhar, mas estão em total privacidade, ninguém os vê de lá. Claro que nós insistimos ali no vidro curvo, que acho que fez toda a diferença. E o terceiro elemento era... Nós gostávamos que aquela cobertura lá em cima fosse toda jardinada, né? Esse era o ideal. O edifício foi desenhado assim, porque era para dar depois um jardim e um espaço de estar. Conseguimos convencer o cliente a colocar ali alguns vasos grandes, vamos chamar assim. No fundo, são umas anilhas de tubo que são colocadas e depois nós colocamos lá a vegetação lá dentro. No fundo, foram estes 3 materiais, não inventamos muito mais aí. Eu
Eu acho que nós nunca nos podemos esquecer que a sustentabilidade parte de três frentes. Não é? Nós agora falamos muito de ambiental, porque ela tem a consciência de que nós estamos a destruir o ambiente, não é assim tão antiga. Ela deve ter aqui a consciência efetiva para uns 60 anos, os buracos de ozono e não sei o quê, e agora nós sabemos que há muitos estudos e temos a consciência dela. Ou seja, ambiental, temos que ter esse, como é óbvio, esse cuidado e etc. Mas também temos a económica e a social. Não é? A sustentabilidade assenta-se nesses 3 pontos. E a boa arquitetura, na verdade, ela tem que dar resposta a estes 3 pontos só de natureza. A sua própria natureza é esta. Um edifício bem desenhado. Eu dou sempre este exemplo, porque é o que me lembro. Eu, quando estive na Índia, e eles têm lá uma coisa que são os fortes, que ele tem uma temperatura, devia estar para aí 43 graus, um calor abrasador. Estamos sempre a sofrer o tempo todo com a temperatura. E entramos naqueles fortes. E aquilo era... Eu até podia meter uma camisola se quisesse, porque a forma como o edifício está desenhado, orientado, tem aquelas paredes todas rendilhadas que fazem uma ventilação natural, depois tem os pontos de água nos sítios que funcionam como ar-condicionado natural, ou seja, a inteligência que advém da boa arquitetura não necessita de estar a ser artificializada depois com mecanismos e etc. Que eles existem e devem ser utilizados e podem ser utilizados, mas a boa arquitetura, na verdade, já dá resposta a estas 3 coisas. O que me parece importante e nos parece importante a nós é entender que isto efetivamente é que é o importante, de focar nisto, escolher materiais locais, por exemplo, também é uma coisa que está muito na Escola do Porto, é que nos foi ensinado na faculdade. E é nisso que nós nos focamos, em criar uma boa arquitetura, com todas as lógicas que a tornem efetivamente sustentável. Uma das características mais relevantes da arquitetura é que ela tem a capacidade de se adaptar a diferentes programas, a diferentes épocas, a diferentes situações. Ou seja, a ideia de eu fazer um edifício e ele estar desenhado de tal forma, porque é possível fazer isto, que só possa ser aquilo e dificilmente possa ser outra coisa, não é sustentável. Porque a ideia de eu fazer um edifício que custou dinheiro, que teve uma pegada carbónica, etc., e que amanhã possa ser readaptado para uma outra função completamente diferente, isso aí é uma boa forma de trabalhar o presente e o futuro. A minha ambição é só, e eu posso falar por toda a gente aqui dentro, acho eu, a minha ambição pessoal, mas eu vou falar por mim, é que a minha arquitetura seja uma expressão da minha forma de pensar. Da minha, e eu quero dizer sempre aqui do coletivo, ok? Mas eu vou falar por mim. E eu só quero que os nossos edifícios sejam vistos, sejam uma expressão de como nós pensávamos. E como nós pensamos é necessariamente um resultado dos tempos em que nós vivemos. Quando é que nós definimos que fase da arquitetura é que foi a boa e que deve ser cristalizada? Diz, não se mexe naquela arquitetura. Ou seja, eu estou a dizer isto um bocado como advogado de porque eu entendo algumas premissas deste argumento. Mas porquê é que nós devemos dizer, foi em 1800 que a cidade de Porto, ou o que for, foi bem desenhada, então ali ninguém mexe. Aquilo foi uma expressão do pensamento da altura, de uma dezena ou centenas de arquitetos, se calhar dezenas na altura. Agora, ela tem que ser uma expressão do que nós fazemos. Para que daqui a 100 anos alguém diz, olha como eles pensavam, olha os materiais que eles tinham, olha os raciocínios que eles fizeram. E espero que, tal como uma boa música, um bom filme que se tornam clássicos e que depois nunca mais acabam, independentemente de sejam ouvidas agora ou daqui a 100 anos, ou se ouvimos um Bach, um Chopin, ou o que for, continua a ser uma boa música que estava bem estruturada, porque a lógica está lá. Nós conseguimos entender que aquilo tinha um contexto, foi uma expressão de uma fase da história, mas continua a ser válida. Pronto, essa é a ambição, no fundo, é que as coisas fiquem e que tenhamos orgulho, que os meus filhos, que não os têm ainda, mas que tenham orgulho no que o pai, o avô ou o bisavô fez.